com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e do Divino Espírito Santo em favor de todas as pessoas que neste momento estão em sintonia conosco, e de modo especial, almejando a todas e todos a saúde, a proteção e a presença do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores. Estamos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadores a mensagem tão necessária para todos e cada um de nós. E especialmente lutemos para sempre nos colocarmos mais perto de Deus. E a mensagem de Cristo Jesus, ao ascender e retornar ao Pai, ele se despediu de todos nós, conforme lemos em São João, capítulo 15, versículo 17, onde a palavra do próprio Filho de Deus, que quer sempre a nossa felicidade, onde nós então vamos ler São João, capítulo 15, versículo 17. Lemos aqui, onde Cristo Jesus diz: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, esse mesmo Cristo Jesus, que já antes havia dito, e está bem claro em São Mateus, capítulo 28, versículo 16. E o que Cristo Jesus disse para os apóstolos e para todos os que iam sucedendo os apóstolos? Vejam, capítulo 28, versículo 16, onde Cristo Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, a todos os povos, o que eu vos ensinei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, podemos ter essa grande confiança, essa grande esperança de que sempre Cristo Jesus estará conosco. Esse mesmo Cristo Jesus que nós todos aprendemos na nossa catequese, esse mesmo Cristo Jesus que lemos a sua mensagem na palavra sagrada, mediante os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e São João, e os Atos dos Apóstolos, e todas as cartas de São Paulo apóstolo, primeira carta de São João, primeira e segunda, onde, com
todo o carinho, São João Evangelista coloca para nós o grande amor que nós devemos ter para com a Eucaristia. E neste domingo, que foi o último domingo do ano litúrgico, do ano 2024, agora, ainda esta semana, celebramos a semana do ano 2024, mas já no próximo domingo estaremos celebrando o primeiro domingo do Advento. O Advento, que a Igreja Católica, desde os primeiros séculos, colocou e coloca 4 semanas, 4 finais de semana, os domingos, a preparação da nossa mente, do nosso coração, para a vinda do Salvador Cristo Jesus, chamados o tempo do Advento. Essa palavra Advento vem do latim, do verbo advenire. Advenire quer dizer vir, chegar, fazer-se presente. Então, as 4 semanas onde vamos nos preparando espiritualmente para a vinda do Salvador, Cristo Jesus. Nesse domingo que passou, no mundo inteiro, a Igreja Católica celebrou a festividade de Cristo Jesus, o Rei Supremo, o Rei dos Reis, o Rei dos nossos corações. E vamos ver um pouco, analisar um pouco a Jesus Cristo, Rei dos Reis. Vejam bem, o reino de Cristo Jesus não é deste mundo, porque o próprio Cristo Jesus diz, se ele quisesse, ele poderia fazer um grande exército e trazendo um exército enorme para fazer o seu poderio de pessoas e por meio também dos anjos, mas não. O reino de Cristo Jesus não é um reino material, mas é um reino espiritual superior a todo e qualquer outro reino. E Jesus podia ter vindo, então, com um grande exército, com palácios, com soldados, mas ele preferiu o estábulo lá nascendo na simplicidade, na humildade. Veja, ele como Filho de Deus. Era necessário que o Filho de Deus viesse para redimir a humanidade, porque o pecado de desobediência de nossos primeiros pais atingiu a Trindade Santa. Então era necessário que o Filho de Deus viesse ao nosso encontro. Veja, aqui, se você abrir a Bíblia Sagrada, logo no início do primeiro capítulo, onde Deus apresentou
e realizou o paraíso para colocar os seres humanos. Mas está bem claro no capítulo 1, versículos 27 e 28, veja só, podemos ler claramente aqui, e Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem, criou-o a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele. Mas, infelizmente, o que aconteceu? O orgulho, ou seja, o demônio, o espírito do mal, se introduziu nos nossos primeiros pais e os levaram pelo orgulho, a tal ponto de dizer, nós também somos inteligentes, nós também somos belos, nós também temos uma grande capacidade, nós também queremos ser igual a Deus, nós não vamos mais obedecer a Deus. E naquele momento, o que é que diz Deus? Leia, por exemplo, Gênesis, capítulo 3, versículo 19. O que é que Deus ali disse para os nossos primeiros para os nossos primeiros habitantes ali do paraíso? E assim Deus os expulsou. E veja o que é que Deus diz. Olha só as palavras, capítulo 3, versículo 19. Doravante comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e em pó te has de tornar. Então, nós vemos hoje em dia as pessoas que passam os cadáveres que são levados para o crematório. O que é que sobra? Uma redomazinha de vidro, pó, 2,5 kg, 3 quilos, enfim. Tu és pó, em pó te has de tornar. E os cadáveres que são levados para o cemitério também vão se consumindo, vão se transformando em pó. Então, aqui nós vemos Cristo Jesus, cuja festividade no domingo é Cristo, Rei dos Reis. Então, Cristo Jesus não procurou grandes exércitos, palácios, mas sim procurou a coroa de espinhos, procurou exatamente a cruz e também o estábulo, lá nascendo na simplicidade, na humildade, no meio de animais. Os reis deste mundo mandam sobre os corpos humanos, ao passo que Cristo Jesus manda em nossos corações. Nós, livres, espontaneamente, vamos ao encontro do Rei dos Reis, Cristo Jesus. E os reis deste mundo
entram com as leis, com a força. Cristo Jesus recebe a todos pela obediência, pelo amor. Os reis deste mundo têm seus palácios, os seus tronos, ao passo que Cristo tem as suas igrejas, tem os seus altares, e ainda os reis deste mundo têm grandes exércitos, mas se olharmos bem, também são milhares e milhares de pessoas que livre, espontaneamente vão ao encontro do Cristo Jesus. As religiosas, os religiosos, os milhares e milhares de presbíteros, de sacerdotes que doam a sua vida por amor ao Cristo, e todos vivendo numa verdadeira fraternidade, procurando levar a mensagem de Cristo Jesus. Então, o reino, veja bem, o reino de Cristo Jesus é um reino universal. Aquele que nós ouvimos em Mateus capítulo 28, versículo 16, ide pelo mundo inteiro, anunciai o meu evangelho. Então, todos os demais reinos, seja de uma prefeitura, seja de um estado, seja de um país, têm os seus limites. Por exemplo, o presidente do Brasil não pode chegar em Portugal e mandar em Portugal, ou lá na Itália, ou em qualquer outro país. Tem os seus limites, ao passo que o reino de Cristo Jesus é um reino universal. Tanto é que a palavra do Papa, quando é dita em Roma, atinge a todas as pessoas católicas do mundo, que então procurarão seguir a mensagem de Cristo Jesus. Então, é um reino eterno. E você pode ver, então, e todos os reinos deste mundo, a começar lá, os imperadores romanos, que simplesmente levaram também Cristo Jesus à morte. O que é que aconteceu? Também o Império Romano caiu, desapareceu completamente, ao passo que o reino de Cristo Jesus continua sempre, além de ser um reino universal, o reino de Cristo Jesus é eterno. Então, se nós olharmos, por exemplo, grandes imperadores, grandes personalidades, assim, por exemplo, Guilherme, o grande Guilherme, o conquistador, estabeleceu na Inglaterra a dinastia dos anglo-saxões. E onde é que está essa dinastia? Já desapareceu há muitos anos, ao passo que o reino de Cristo Jesus continua. Cristo vence, Cristo reina, Cristo continua sempre presente. E veja bem, se nós ainda olharmos
A Igreja Católica já tinha 1200 anos, quando na Áustria foi criada a família dos Habsburgos, e igualmente uma grande dinastia, e não existe mais, já desapareceu há muitos anos essa dinastia dos Habsburgos, ao passo que o reino de Cristo continua sempre atuante pelo mundo inteiro. E se nós olharmos ainda, se olharmos a Igreja Católica, já tinha seus 1600 anos, quando na Rússia começou o comando da família Romanov. Então, a dinastia da família dos Romanov. Onde é que se encontra? Desapareceu completamente, e o reino de Cristo continua sempre vivo, sempre atuante. E se nós ainda nos perguntarmos onde está o imperador Nero, Nero que queria sufocar, acabar com o reino de Deus. O que é que acabou? Foi ele, na sua vida, e ele mesmo pegou um punhal e cravou no seu próprio coração. Então, vemos quantas pessoas que se projetaram contra Cristo, ou mesmo hoje em dia, e com os anos vai desaparecendo. E se perguntarmos onde está o Juliano apóstata, que disse: eu vou acabar com o nome cristão. E o que é que aconteceu? Ele vai para a guerra, e na guerra ele é ferido, cai, e lá, antes de partir desta vida para outra, nos diz a biografia, ele toma um punhado de areia, joga para cima e diz: tu venceste Galileu, dizendo: tu, Cristo Jesus, venceste. E se nós perguntarmos onde é que está o ímpio ateu, Voltaire, que disse: eu vou simplesmente acabar com o nome cristão. E o que é que aconteceu com Voltaire? Ele, exatamente na angústia, no sofrimento do ser humano, ali doente, ele toma as próprias cobertas e começa a morder as cobertas, e assim parte desta vida para outra. E, igualmente, o grande Napoleão Bonaparte ia vencendo de batalha em batalha, mas quando em Roma ele dá um soco no Papa, bem velhinho, o que é que aconteceu? Ele perde a batalha em seguida, é preso, é colocado numa prisão onde ele estava morrendo de fome. E quando o Papa assim soube, pediu que duas religiosas levassem sempre o necessário de alimento para Napoleão Bonaparte. Vemos aqui o Papa colocando na sua vida: amai-vos uns aos outros.
Então vemos quanto o coração sagrado, o coração de Jesus, maravilhoso em nossa vida, continuemos sempre amando este coração sagrado que quer sempre o nosso bem. E os santos e santas de hoje, o bem-aventurado Tiago Alberione, Santa Belina, Santo Marcelo, Conrado, Leonardo de Porto Maurício, ainda São João Bergman, São Martinho. E lembremos-nos de sempre vivermos unidos a Cristo Jesus, e será Ele o nosso grande incentivador, o nosso grande amigo, Cristo Jesus, que sempre vai nos encaminhando para o caminho do bem, o caminho da salvação. E quantos que nesta hora talvez andam meio desanimados, meio tristes, meio chateados da vida, procure ir ao encontro do Cristo Jesus, lendo a mensagem de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é aquele, veja bem, quando todos te abandonarem na vida, quando tu te julgares sozinho, não estás sozinho. Cristo Jesus continua sempre presente na vida de todos e de cada um de nós. Sem dúvida nenhuma, quantos grandes pecadores que se converteram, chegaram para o Cristo, tornaram-se verdadeiros convertidos, verdadeiros amigos de Cristo Jesus. Não se deixe levar pelo desânimo. A nossa saúde, alegria, felicidade, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa. E a nossa prece, a nossa oração em favor de todas as pessoas, mas de modo especial pelas pessoas enfermas, e a bênção de Deus, a bênção sobre a água que você irá tomar com muita fé, Ele fará um grande bem e dará um ânimo na sua vida. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, das 2h30 às 3h. Tome com fé esta água.